Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation e nesse vídeo eu trago para vocês um guia sobre como a gente faz uma instalação da distribuição Linux Ubuntu. Essa aqui é simplesmente uma das melhores opções para quem está querendo começar aí no mundo Linux, né? Então, sem enrolação, eu já vou abrir o navegador. Aqui na barra de endereços eu vou acessar o site ubuntu.com. Aqui você vai clicar em Accept All, Download Ubuntu, Download Ubuntu Desktop. E aqui nessa tela você vai ter duas opções para download. A última versão LTS e a última versão do sistema lançada em si, né? Então você baixa aquela que você quiser, é só você clicar nesse botão verde aqui na frente. Eu não vou baixar de novo porque eu já tenho essa ISO salva aqui na minha pasta de downloads. No caso é a 2404, a versão LTS, né? Então você vai fazer o download da ISO e vai baixar também o Balena Etcher. Então você vai pesquisar aqui por Balena Etcher. Essa é a ferramenta que a gente vai usar para criar o pendrive bootável. Então aqui você vai entrar nessa primeira opção, vir em Download. E aqui ele vai te dar opções para Windows, para Mac e para Linux. Você vai baixar de acordo com o seu sistema operacional. No caso eu estou usando o Windows, então eu vou baixar essa versão aqui do Windows. Download. E já baixou, né? Então, aqui na minha pasta de downloads eu tenho o Balena Etcher e tenho a ISO do Ubuntu. Eu vou dar dois cliques no Balena Etcher. Ele vai automaticamente instalar o programa e executar ele para mim. E abrindo o programa, a primeira coisa que você vai fazer vai ser clicar aqui em Flash From File. E aqui você vai selecionar a ISO do Ubuntu. Em Select Target, você vai selecionar o pendrive ou HD externo onde você vai gravar essa ISO. Tem que ser pelo menos um pendrive de 8 GB, tá? Porque a ISO do Ubuntu ela tem 5 GB, então um pendrive de 8 GB já é um tamanho suficiente. Eu vou selecionar esse que eu tenho aqui da Kingston, sem Select. Um detalhe importante é que esse processo ele vai deletar tudo que você tiver dentro do seu pendrive, tá? Então, se você tiver algum arquivo importante para fazer backup, você tem que fazer antes, senão você vai perder. Então, depois de selecionar a ISO e selecionar o dispositivo, você vai clicar aqui em Flash. Vai confirmar. E agora é só você esperar ele encher essa barrinha aqui. Eu não vou esperar porque eu vou instalar o Ubuntu dentro de uma máquina virtual. Mas no seu caso, se você for instalar dentro de uma máquina real, você vai esperar ele terminar esse processo aqui, né? Isso aqui vai demorar um pouquinho. Quando ele terminar, aqui em cima vai dizer que o processo foi finalizado com sucesso. Aí você vai fechar essa janela, reiniciar o seu computador e alterar a ordem de boot lá nas configurações da sua placa-mãe para iniciar primeiro por esse pendrive que você acabou de criar, tá? Então agora a gente vai para a instalação do sistema. Então, dando boot pelo pendrive, vai aparecer essa tela aqui para você. Aqui você deve selecionar essa primeira opção com a tecla Enter. E agora o Ubuntu vai carregar o sistema live dele. Com o sistema live já carregado, agora você vai selecionar a linguagem do sistema. Então, no meu caso é português do Brasil. Clico em próximo. Aqui nessa tela ele vai te dar algumas opções de acessibilidade. Então, caso você tiver alguma necessidade especial, você pode explorar as opções que ele te dá aqui. Você pode, por exemplo, ativar um texto maior, um alto contraste, mas isso daqui fica de você. Eu só vou clicar aqui em próximo. Aqui nessa próxima tela, ele vai pedir para você selecionar o layout do seu teclado. Então, no meu caso, é português Brasil. Então, eu deixo marcado tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Tem essa área que você pode testar o seu teclado. Então, digita alguma coisa aí para ver se ele está correto. Clique em próximo. Aqui, se você usa uma internet cabeada, você vai deixar marcado essa primeira opção. Caso você utilize um Wi-Fi, você vai marcar essa segunda, selecionar sua rede Wi-Fi e informar sua senha. Clique em próximo. Deixa marcado instalar Ubuntu. Clique em próximo. Instalação interativa. Próximo. E aqui ele vai te dar duas opções de instalação. Uma instalação mais minimalista, que como ele mesmo diz, contém apenas o essencial para o sistema funcionar e um navegador de internet, que no caso é o Firefox. E tem também uma instalação um pouquinho mais completa. Essa aqui já vem com uma Switch Office, já vem com alguns joguinhos, né? Então, instala a versão que você quiser. Eu vou instalar padrão mesmo. Clique em próximo. Aqui você tem que marcar essas duas caixinhas. Essa primeira para ele instalar os drivers de vídeo e essa segunda para ele fazer o download de alguns codecs. Então, marca as duas, clique em próximo. E aqui na tela do particionamento você vai ter algumas opções.
No meu caso, eu só tenho duas opções porque eu não tenho nenhum outro sistema instalado na minha máquina. Mas caso você tiver, por exemplo, o Windows 11 instalado no seu computador, ele vai te dar uma terceira opção, que é você instalar o Ubuntu ao lado do Windows. No meu caso, como eu não tenho nenhum sistema, ele só está me dando a opção de eu fazer o particionamento automatizado, que ele vai simplesmente deletar tudo que tiver no meu dispositivo e instalar o Ubuntu por cima, e tem o particionamento manual. Eu, particularmente, gosto de fazer o particionamento manual porque eu gosto de deixar o barra home em uma partição separada. Para quem vem do Windows e não sabe o que é esse barra home, ele é como se fosse, ele é o diretório onde você vai guardar os seus arquivos, né? Então, o sistema vai ficar em uma partição e eu gosto de deixar esse barra home em uma partição diferente. Isso para que, caso mais para frente eu precise formatar o sistema novamente, eu consiga formatar apenas a partição em que está instalado o Ubuntu e deixo a partição dos arquivos intacta, né? Então, eu vou fazer esse particionamento manual. Mas isso aqui é totalmente opcional, tá? Clique em próximo. E aqui nessa tela, a primeira coisa que você vai fazer vai ser selecionar onde você vai instalar o bootloader. O bootloader é o Grub, né? Ele é um pequeno programinha que vai ser responsável por inicializar o sistema principal. Então aqui você vai selecionar o seu HD ou SSD, onde você vai instalar o Ubuntu. Então no meu caso só tem esse VDA, que é da máquina virtual. Vou selecionar ele mesmo. E perceba que a partir do momento que eu selecionei esse dispositivo, ele automaticamente criou para mim essa partição aqui do bootloader. Então, essa partição ele vai criar automaticamente. E para criar uma outra partição, é só você selecionar esse espaço livre e clicar aqui no botão de mais. Então, aqui tem algumas considerações a se fazer. Caso você tenha 8 GB ou menos de memória RAM no seu computador, você deve criar uma área de swap. Essa área de swap é como se fosse uma memória auxiliar que ela vai auxiliar a memória RAM principal do seu computador. Isso para quê? Se em algum momento o sistema chegar a atingir os 8 GB de memória RAM que você tem aí, por exemplo, o sistema não crash. Então, ele vai usar essa partição de swap para evitar esses travamentos. Então, se você tiver 8 GB ou menos, é interessante você criar essa partição de swap. Então, você vai selecionar o seu espaço livre, clicar no botão de mais e vai definir o tamanho dessa partição em gigas, tá? E aqui é interessante o seguinte: se você tem 4 GB de memória RAM, você vai criar uma partição de no máximo 4 GB. Se você tem 8 GB, uma partição de no máximo 8 GB, tá? Mas nada impede também de você ter 8 GB e querer criar uma de 4. Mas caso você tiver 4 GB, não é recomendado você criar uma partição de 8, tá bom? Eu vou criar uma de 4 GB mesmo. E aqui em utilizado como, você deve marcar como swap. Clique em OK e já criou a partição aqui, né? Agora, como eu disse, eu vou fazer a partição do sistema e a partição dos arquivos separadas. Mas isso aqui é totalmente opcional. Se você quiser, você pode apenas criar mais uma única partição aqui, englobar tudo isso em uma partição só, né? Mas isso aí é opcional. Eu vou criar a partição do sistema e a dos arquivos separada. Então, aqui em espaço livre, eu venho no botão mais, vou definir o tamanho dessa partição em 20 GB, e em utilizado como, eu vou deixar como ext4. Se você vem do Windows e não faz ideia do que é isso daqui, esse daqui é o sistema de arquivos. Do Windows, você deve estar acostumado a utilizar o NTFS, né? Aqui no Linux, a gente utiliza outros sistemas de arquivos, como o ext4, o BTRFS, o XFS, tem também o F2FS, né? E outros sistemas aí. No Ubuntu, é costume a gente usar o ext4. Então, seleciona ext4 e em ponto de montagem, você vai selecionar essa barrinha aqui. Essa barra ela simboliza a raiz do sistema. É como se fosse o disco local C do Windows. Como se você estivesse criando a partição do disco local C aqui no Ubuntu. Clique em OK. Já criou. E agora eu vou criar a partição do barra home, que é como se fosse o disco local D do Windows. Se lá no Windows você tem o costume de criar duas partições, uma para o sistema e uma para os arquivos, você sabe que é padrão dele utilizar a letra D para a partição dos arquivos, né? Então aqui no Linux, a gente define essa partição aplicando esse valor aqui, o barra home, esse ponto de montagem. Isso daqui é onde a gente vai armazenar os nossos arquivos, tá? Então vou deixar todo esse espaço restante que eu tenho aqui no meu HD, vou formatar em ext4 também e vou montar ela em barra home. Clique em OK e a gente já fez o particionamento, né? Então a partição do bootloader, a partição de swap, a partição do sistema e a partição dos arquivos. Então agora é só a gente clicar aqui em próximo. Aqui você vai colocar o seu nome.
Aqui é o nome do seu computador. Você pode pôr qualquer nome aqui, desde que não contenha espaços. Então, vou colocar Ubuntu. Esse é o nome de usuário que você vai usar para fazer o login. Eu vou deixar apenas como Elder. E aqui a sua senha, né? A senha do administrador também. Então, vou colocar 123. E vou confirmar a senha aqui, 123. Aqui, se você quiser pedir a senha toda vez que você fizer login, você deixa marcada essa opção. Eu gosto de deixar. Clicar em próximo. E aqui você vai selecionar a região que você mora para definir o fuso horário. No caso, eu moro no estado de São Paulo, então vou deixar marcado aqui América São Paulo, que é o fuso horário de Brasília. Ele não tem um América Brasília, por exemplo. O fuso horário de Brasília é definido com América São Paulo, tá? Então, deixa desse jeito, clique em próximo. E aqui ele vai te dar um resumo das opções que você marcou. Então, confere se está tudo certinho e agora clique em instalar. Isso daqui vai demorar um pouquinho, então mais uma vez eu vou acelerar o vídeo. Com a instalação finalizada, você vai reiniciar o seu computador. Nessa parte, você vai remover o pendrive do seu computador e teclar Enter. E agora, ele já está iniciando o sistema que está instalado na máquina. Se apareceu essa tela aqui para você, deu tudo certinho, você conseguiu instalar o sistema, tá? Então agora você coloca a sua senha de usuário, no meu caso é 123, né? Pressiona o Enter. E já está aí funcionando tudo bonitinho, né? Então essa aqui é a tela de boas-vindas, vou clicar aqui em próximo, vou ignorar, não vou compartilhar os dados, clique em próximo, concluído. Tem uma coisa aqui que é interessante você fazer, que é abrir o menu de aplicativos. Você vai abrir esse programinha aqui, ó, esse atualizador de programas. Você abre ele e já verifica se ele tem alguma atualização para instalar aí. Às vezes, assim que você acaba de formatar, ele tem mais de 500 megas de atualizações. Nesse caso não teve, é só 18 megas, mas isso aí varia de caso para caso, tá? Então você deixa ele atualizar aí depois sim você começa a utilizar o sistema, tá? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Peço a você que se esse vídeo tenha sido útil para você, você deixa um like aí, deixa algum comentário para incentivar o canal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no meu canal, que aqui eu vou postar diversos vídeos relacionados a Linux, Windows, programação e diversos outros assuntos relacionados à informática. Então, é isso daí, tá? Valeu, falou!